primeiro vídeo de 2026 não poderia ser diferente. Ele tem que ser sobre as tendências de 2026 para o marketing. Mas aí, para que você entenda que eu não tirei isso de fonte vozes da minha cabeça, eu vou trazer primeiramente o que a gente entende por tendência, como que essa tendência surge, para aí sim você ficar aí mais tranquilo e saber que isso é algo de um estudo de comportamento das pessoas. E aí eu já tô dando esse spoiler. Tendência nada mais é do que o comportamento das pessoas. Então a tendência ela é relacionada ao comportamento humano. É quando um número crescente de pessoas começa a agir, consumir, pensar e se relacionar de uma determinada forma e de maneira consistente. Então a tendência ela vai surgindo ali, bem pequenininha, e ela vai criando uma consistência, ela vai seguindo. Então isso sim vira tendência. Não é algo que, uma coisinha pequena aqui virou tendência, não. Ela precisa mostrar que ela está cada vez mais crescendo, que as pessoas estão entrando nesse consumo. Ou seja, a tendência, ela é sobre pessoas, ela não é sobre ferramenta, ela não é sobre rede social e ela não é sobre formatos de conteúdo. Então agora que você entendeu de onde vem a tendência e que isso é de comportamento humano, você vai entender por que a gente traz essas tendências. Então sempre que a gente entra no ano novo, a gente traz umas tendências porque são coisas que já estavam observando em 2025 e tá vendo isso crescer cada vez mais agora em 2026. E aí a gente usa disso não como algo engessado do tipo, eu preciso estar dentro de todas as tendências. Não, você precisa analisar cada uma e entender o que vai caber para sua empresa. Porque tem tendência que o pessoal traz, igual eu tava vendo um vídeo de uma menina falando sobre a tendência ser agora você criar como se fosse um programa de TV nas redes sociais. E aí tem empresa fazendo isso. Beleza, tem marcas grandes fazendo isso, tem marca até ali um pouco menor fazendo, um pouco menor que eu digo, menor que as bigs mesmo, mas ainda é algo muito, eu digo até assim, diferente para empresas pequenas e para empresas médias. Uma empresa que vende uma roupa fitness, por exemplo, às vezes vai ser difícil ela criar um formato de um programa de TV para colocar isso nas redes sociais, trazer convidados e outras coisas mais, para poder criar essa forma de conteúdo. Então talvez isso não caiba para algumas empresas, mas beleza, é uma tendência e estão vendo isso crescer. Se isso for viável para sua empresa, se isso caber no seu nicho e se você vê que faz sentido, aí sim vale a pena você colocar a sua energia nisso. Mas talvez é uma energia que você vai colocar que não faça sentido algum. Então isso é para que você entenda que não precisa seguir todas as tendências. Somente a que faz sentido para você e a que faz sentido você colocar energia naquilo. E aí a primeira tendência que a gente traz é a tendência de social commerce. E o que é esse social commerce? É a pessoa realizar a compra dentro das redes sociais. E aí isso cresceu assim claramente com o TikTok Shop. O TikTok Shop ele já estava nos Estados Unidos, porque chegou muito antes lá, depois que veio para cá. Então ele já estava assim absurdamente enorme nos Estados Unidos, as pessoas consumindo e consumindo. E aí chegou no Brasil agora no final de 2025 e já tá ficando gigantesco. Já tem empresa falando que cresceu a conversão de venda de 20 a 40%, porque colocou no TikTok Shop. Por quê? Porque isso facilita, a conversão é muito mais rápida. Então a pessoa que ela tá rolando ali no TikTok e aí surge alguém falando sobre uma bolsa, e a pessoa simplesmente tem que clicar no link, ela vai continuar dentro do TikTok. Esse link vai mostrar para ela que é frete grátis, está na promoção. Embaixo ainda tem avaliação de consumidor. A pessoa vai lá, coloca a forma de pagamento, comprou, só espera chegar em casa. Ela não precisou ser direcionada para um navegador externo. Ela não precisou esperar uma página carregar para poder ver as informações. Tava tudo dentro do TikTok. Fez a compra, voltou. Rolou a sua rede social. Entende que isso facilita muito a decisão de compra da pessoa? Porque quando ela tem que sair, ela tem que carregar, tem que esperar, e aí ela desiste da compra. Deixa para depois, e o depois nunca chega, ela nunca volta para buscar essa compra. Então, isso é uma coisa que em 2026 vai crescer mais ainda. A gente pôde perceber isso nesse início do TikTok Shop, mas 2026 isso vai crescer muito mais. E aí, tem a questão também das pessoas, é chato, às vezes tá rolando lá e só tem TikTok Shop. Mas não tem como você fugir disso. E um detalhe importante também, tem pessoas que estão divulgando que nem são influenciadores grandes.
são pessoas normais. E aí, às vezes, essas pessoas viram uns micro-influenciadores, porque você confia nela, ela já faz alguns conteúdos que você confia, e aí você vai lá e compra, porque você confia naquela pessoa, e você confia na indicação dela, porque ela fala sobre coisas que você gosta, e aí ela indica algo que ela gosta, e que você também, por gostar das mesmas coisas que ela, por se conectar com aquela pessoa, você vai lá e compra. Sem precisar ser uma grande influenciadora. E isso também é uma tendência para 2026. Eu não coloquei isso no vídeo, porque eu trouxe outras tendências, mas tem mais tendência e uma delas é essa. São micro-influenciadores que vão crescer cada vez mais. E o crescer cada vez mais que eu digo, não é crescer e virar uma Virgínia, mas é as empresas pegarem mais esses micro-influenciadores justamente porque eles trazem um pouco mais de confiança. As pessoas estão perdendo um pouco de confiança nesses grandes influenciadores aí de milhões de seguidores. Então, se você vende produto e está fazendo seu planejamento estratégico, já coloca o TikTok Shop como um planejamento para 2026. A segunda tendência que eu trouxe são os vídeos longos. Então, em 2025, isso já vinha sendo falado, que o YouTube ia crescer, e o YouTube cresceu. E as pessoas estão querendo conteúdos mais densos, estão querendo conteúdos mais longos, estão querendo estudar mais e aprender mais. E isso é muito bom. Elas estão um pouco cansadas desses vídeos curtos que não geram nada, que não traz nenhum conteúdo de fato. Simplesmente aquele excesso de dopamina. Então, as pessoas já estão procurando mais por isso, até para se conectar mais com algumas pessoas. E aí entra uma outra coisa também. As pessoas em 2026 estão mais seletivas. E aí eu vou falar isso numa outra tendência. E essa questão de ser mais seletiva, ela vai sim parar de seguir as pessoas que não trazem conteúdos relevantes. E aí é o momento que a sua marca precisa trazer esses conteúdos relevantes para estar sempre na mente dessas pessoas e para que elas entendam que a sua empresa vende um bom produto e que ela pode confiar naquela empresa. E aí a gente pode até trazer um exemplo prático. Por exemplo, uma clínica de estética. Ela não vai vender um procedimento, então ela não vai falar assim, eu vendo Botox. Ela precisa mostrar que ela sabe o que é Botox, ela precisa te convencer a fazer um Botox e ela vai te convencer como? Com conteúdos explicando o porquê do Botox, explicando como isso pode te ajudar, como isso pode te ajudar em outras áreas da sua vida. Então ela vai criar conteúdos mais longos, mais educativos, que trazem mais segurança. Não somente um folder dizendo, faço Botox. E aí a terceira tendência são as redes sociais virando um campo de pesquisa. Então, Google ainda serve para fazer pesquisa, ainda é bom. Mas as pessoas elas não estão mais buscando somente o Google. Eu mesma sou uma pesquisadora assídua do TikTok, por exemplo. Quando a gente quer pesquisar um restaurante, então a gente vai no Google, a gente pesquisa aquele restaurante, a gente vê o endereço dele, a gente vê o telefone, a gente vê também as avaliações, né? Aquelas avaliações falando se o restaurante é bom, atendimento, não sei o quê. Eu sempre vejo as avaliações de restaurante, inclusive eu adoro. Mas, agora, quando você pesquisa no TikTok, por exemplo, vem um monte de vídeo com muito mais informações. Então vem um vídeo falando do melhor prato do restaurante de acordo com aquela pessoa que foi lá. Ou então com o prato mais vendido, falando do atendimento, falando se aquele restaurante ele é bom para você ir em grupo, para você ir em casal. E aí você consegue ter muito mais informação. É como se você até estivesse vivendo aquela experiência antes mesmo de ir no restaurante. E a decisão de você ir nele, a decisão de compra, com certeza é muito maior do que a do Google. Claro que a gente pesquisa sim no Google. Eu gosto de pesquisar até no Google, no TikTok e no Instagram. Porque no TikTok eu tenho essa experiência de parece que eu estou no restaurante, porque tem conteúdo de várias formas. No Instagram, eu vejo como eles publicam as fotos, aí já é mais um olhar ali de marketing, né? Eu gosto de ver se o Instagram tá arrumadinho, se eles se preocupam com marketing, se eles se preocupam em oferecer fotos bonitas, em trazer conteúdos legais, trazer conteúdos que engajam. Então, eu me preocupo também em pesquisar essas coisas. Eu sempre pesquiso nesses três. Mas aí é uma forma minha de consumo que eu percebo que muita gente está começando a ter essa mesma maneira de consumir essas pesquisas. E não só de restaurante, né? A gente faz pesquisa de produto de skincare. Se você for no TikTok,
que mais tem a gente indicando produto de skincare, produto de cabelo. E lá é uma forma, assim, muito boa de você pedir para as pessoas fazerem, por exemplo, a resenha do seu produto. Antes a gente tinha os blogs que as blogueiras faziam resenha de produto, agora no TikTok com vídeos rápidos, com a pessoa dando a opinião sincera dela. Então isso vai crescer muito mais em 2026. E se você souber usar isso para sua empresa, você com certeza também vai estar muito mais à frente. A outra tendência é dono de marca virando o próprio influenciador da marca dele. A gente já teve aí, que já tá gigantesca, a Carla da CIMED, que ela deixou isso muito claro, de que ela virou influenciadora da marca dela. E isso também está vindo com grande força para 2026. Porque agora não é mais contratar um influenciador. Se você for a influenciadora da sua marca, você colocar o seu rostinho ali, você vai mostrar a sua autoridade, você vai falar muito melhor do seu produto. E com isso, as pessoas vão confiar muito mais na sua empresa e vão querer te seguir. E aí, claro, que nem todo mundo quer virar influenciador, nem todo mundo quer estar nas redes sociais, mas se você é dono de uma empresa e se você tem essa forma de comunicação, você não tem vergonha, ou você precisa aprimorar um pouco mais para poder aparecer, mas não vê problema nisso, é uma boa. Mas se você vê problema nisso, eu não gosto de aparecer, eu tenho vergonha, eu não me sinto bem, coloca uma outra pessoa para ser a cara da sua empresa, mas tem que ser uma pessoa que você confie, tem que ser uma pessoa que realmente seja a cara da sua empresa. Porque aí também, aquela pessoa ali, ela vai carregar a sua empresa. Ela vai ser o rosto dela. Então também tem que ser uma escolha muito bem feita. A outra tendência não tem a ver com rede social. Na verdade, ela é o oposto. Que é a questão da fadiga digital, digamos assim. As pessoas cansaram um pouquinho de rede social, de celular, de estar conectado o tempo inteiro, esse excesso de dopamina. Então é esse negócio, esse excesso de vídeos curtos gera o excesso de dopamina que dá aquela canseira. E a pessoa, às vezes, ela quer viver uma outra experiência. Então as pessoas estão começando a fazer isso já. A querer viver coisas offline para desligar um pouco do online. Para dar aquela equilibrada na cabeça. Porque tem hora, não sei se com vocês acontece isso, mas 2025 foi uma virada de chave para mim. Eu trabalho com rede social, eu trabalho com marketing, então eu preciso estar ligada ali o tempo todo. Mas tem hora que é uma canseira. Tem hora que eu tenho vontade de excluir todas as minhas redes sociais e não triscar no meu celular. E aí, em 2025, eu li muito. Então eu deixava o celular de lado e ia ler. E aí, trazendo essa tendência das pessoas estarem um pouco fadigadas, as empresas começam a fazer o quê? Experiências no offline. Então, uma empresa, por exemplo, que trabalha ali com o yoga, que trabalha com pilates, ela fazer uma imersão no offline, então fazer um sábado de manhã, ali uma imersão, onde ela vai dar aula, onde vai ter um café da manhã, as pessoas vão interagir, vai gerar aquele senso de comunidade, de pertencimento, que é algo muito forte também. Tudo isso vai trazer mais as pessoas para perto da sua empresa. Então as empresas, elas estão vendo isso, elas estão observando esse comportamento e elas estão começando a fazer essas experiências no offline. É você pegar um grupo de pessoas e ir fazer pintura de cerâmica, e fazer cerâmica. Isso bombou também em 2025. Por quê? Porque as pessoas, elas querem se desligar um pouco. Então se você tem uma empresa, junta ali os seus principais clientes e faz uma ação com eles, seja de cerâmica, seja uma ação de questão de saúde, e aí você vai trazer a melhor ação no offline que case com a sua marca também, para que a marca fique viva ali na cabeça das pessoas, mas também com que faça com que elas interajam e tenha esse senso de comunidade, saia um pouco do celular e vá para essa parte ali de offline, de se desconectar um pouco e se conectar no social, na presença, no físico. E a última tendência que eu trouxe, então tem mais tendência rolando, eu posso até fazer um segundo vídeo com outras tendências também, mas eu escolhi somente essas pra gente começar o ano de 2026. Mas a última que eu trouxe é você estar na resposta das inteligências artificiais. E o que é isso? Você já deve ter percebido que quando você faz uma pesquisa no Google, ele te traz um resumão em forma de inteligência artificial. Então a inteligência artificial, ela cria um textinho ali resumindo tudo
e trazendo essas informações para vocês. Claro que muita informação ali você tem que dar uma pesquisada para ver se é real ou não, que dá umas viajadas às vezes. Mas como que você faz para estar nessa resposta da inteligência artificial? Por que é importante? Porque ela é a primeira resposta que vem. Consequentemente, é a primeira resposta que a gente lê. E de onde vem essa resposta? Vem das referências da internet. E é nesse momento que, se você tiver um blog, se você criar conteúdo educativo, se você trouxer vídeos explicando, se você trouxer textos falando sobre o seu produto, então, consequentemente, quando a pessoa pesquisar sobre o seu produto através do seu texto, dos seus conteúdos educativos e das palavras-chave que você colocar nele, você vai aparecer na resposta da inteligência artificial. Bom, eu trouxe as tendências que a gente viu, a gente estudou, porque é isso que acontece. Quando é você que não trabalha com marketing, você precisa ali se preocupar com várias coisas da sua empresa no dia a dia, você não fica prestando atenção nos comportamentos das pessoas, você não presta atenção nos conteúdos. Isso é normal. E é aí que a gente entra, que nós, consultores de marketing, que trabalhamos com marketing, a gente entra estudando isso. Então a gente não olha um conteúdo só olhando ele e pronto. A gente analisa aquele conteúdo, a gente vê os comentários, a gente vê como as pessoas estão reagindo a ele, a gente vê como as pessoas estão replicando eles, para que a gente comece a entender esse consumo delas, esse comportamento. E aí a gente começa a trazer essas tendências. E aí, se você reparar, nenhuma dessas tendências fala de fórmula pronta, fala de vídeos virais. Todas falam sobre comportamento. E aí fica muito claro que o marketing 2026 não é sobre fazer mais, é sobre entender melhor. E se você entende que a sua empresa ela faz marketing, mas ela não tem essa clareza estratégica ainda, o meu trabalho é exatamente esse. É organizar comportamento, estratégia e ação. E com isso trazer um marketing muito mais estratégico para sua empresa. E agora eu quero que você comente aqui. Qual dessas tendências você acha que cabe na sua empresa, você acha que faz sentido para sua empresa e que você quer começar em 2026? Comenta aqui que eu vou adorar saber. E depois que você comentar, já clique em gostei, para que eu entenda que você gostou e para que eu traga cada vez mais melhores conteúdos para você. E se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever, que eu sempre estou trazendo conteúdo sobre empreendedorismo, sobre produção de conteúdo, sobre marketing, para que você cresça muito mais. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!